Bem, deixa eu ver aqui. Sobre essas micropartículas que você viu, é interessante como cada experiência é diferente da outra, né? Mas tem coisas em comum. Embora elas sejam Uhum. diferentes na forma de você perceber, mas elas têm muita coisa em comum, porque essas partículas, elas não são muito relatadas, né? De você Aham, ver a partícula aham. como você viu. É como se fosse a emissão da energia, né? A energia da sua É, mãe, aquela preocupação, o susto, o desespero, ela emitia partículas. O seu cachorrinho, sua cachorrinha, né? Também emitia partículas. Você conseguia ler aquelas partículas. A da sim, sua aham. mãe, a da cadelinha. A da cadelinha estava perturbada, sem saber o que estava acontecendo, né? Exatamente. Apenas latindo, excitado. Latia. Cachorro tem muito isso, né? Se você, por exemplo, você deve ter cachorro, eu também tenho. Tem. Nos aniversários, quando todo mundo começa a bater palma, parabéns, parabéns, ele começa a latir, 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 porque ele quer saber o que é aquilo que está acontecendo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Quando duas É, pessoas se abraçam e brincam e falam alto, ele começa a latir também, porque tem alguma coisa errada ali acontecendo, alguma coisa que não é comum para ele, né? E ele é, fica perturbado e sem entender, né, o que é está é, acontecendo. E você sentiu isso. sim. E, sim, naquele momento eu vi, assim, né, exatamente, a confusão dela, acho que porque eu estava gritando, né, então ela se assustou, não É, sei. Mas eu tenho uma conexão com o cachorro, assim, com o animal em geral, assim, muito grande, é uma coisa muito, muito maluca, é, assim. Porque assim, eu vejo, assim, os cães ou os animais domésticos, os animais de uma forma geral, eles têm a inteligência deles, eles sabem das coisas, eles não sabem como nós, discernir uhum. como nós, mas eles sabem. A sensibilidade deles é maior. Exato. Eu não sei explicar, eu não sei como, mas é como se o cão, que é o mais tradicional, digamos assim, o cão é como se ele visse talvez algo parecido com isso que me foi, sabe, que Sim, aconteceu comigo. é Porque verdade. o cão, claro que eles não têm inteligência como o ser humano, mas eles sabem das coisas, os gatos, então, eu acho que talvez eles tenham uma inteligência mais evoluída do que a nossa. Uhum. Porque É. eu acredito que o cão consegue perceber como é que eu posso dizer, uma pessoa má. Uhum. E eles sabem, né? É uma coisa muito, muito louca assim para falar, porque eu não tenho embasamento, né, científico, mas é pura sensibilidade. Mas os cães, Os animais de modo geral, né? Porque por aham, de não modo geral. serem racionais, o ser humano ele tem uma característica diferente dos animais, que é a capacidade justamente de processar as coisas que ele vê, que ele percebe. É justamente a filosofia vem daí, né? Refletir sobre aquilo que é banal, parece ser banal para todo mundo, É mas para o verdade? filósofo não é Não, banal. não. Ele estranha aquilo ali, ele estranha o mundo, né? É estranho. Então, Estranha e reconhece algumas coisas. exato. Então, aquela filosofazinha, né, do desenho, Mafalda, é Mafalda, né? Uma falda. É. Eu me lembro uma imagem que eu vi de um desenho que tinha uma pessoa pobre mexendo numa lata de lixo, comendo ali. E ela perguntou à mãe, o que é aquilo? Por que ela está comendo aquele lixo? Ela, não, porque ela é pobre. Aí ela perguntou, e o que é a pobreza? Aí a mãe disse, não, é ter falta de dinheiro para comprar as coisas e tal. Ela disse, e por que existem pobres? Quer dizer, são perguntas filosóficas, né, que as crianças fazem. Eu mesmo fiz isso quando era pequeno. Eu me lembro, uma vez eu vi uma senhora atravessando a rua, maltrapilha, e comendo casca de banana. Aí eu perguntei, eu tinha talvez uns 4 anos de idade, eu perguntei a pessoa que estava comigo, por que ela está comendo casca de banana? Ela disse, não, porque ela está com fome. Imediatamente me veio aquela pergunta, por que ela chegou a esse ponto, né? Por que ninguém dá Uhum. comida para ela, ou porque ela não tem comida? Então, criança não se conforma e fica realmente filosofando. Então, o ser humano ele tem essa capacidade. É diferente dos animais que percebem tudo, interagem com tudo, com todas as energias, mas não reflete por quê. Talvez você falou assim,
os animais estão à nossa frente. Talvez não, porque o ser humano ele está agora sofrendo, ele está penando para entender por que isso tudo acontece, né? É um passo além dos animais. Os animais ainda estão na sua fase de inocência, de não distinguir o bem do mal. Mas o ser humano, ele agora está numa condição que ele saiu dessa inocência e vai ter que conhecer o bem, o mal, aprender a fazer escolhas, saber as consequências dessas escolhas, e assim ele talvez chegue a um patamar mais elevado na evolução, né, dos seres. Uhum. Eu penso assim, eu acho que o humano está na frente. Agora, por estar na frente, ele se torna ignorante para poder depois ele perceber. Não sei se você entende alguma dessa forma. Eu me referi a uma inteligência mais evoluída no sentido de que eles não precisam, tipo, eles são o que são, e eles se entendem do jeito, sabe? E, nesse sentido que eu quis dizer, é claro que o ser humano é racional, né? Então tem ali as faculdades, né, do enfim, discernimento, né? E o cão e os animais não. Mas é nesse sentido, assim, que eles se entendem, eles entendem as coisas do jeito que são, então eles não têm ali um senso crítico, né? Nesse sentido. Eles reagem, né? Reagem imediatamente às energias, mas não refletem sobre elas. Eu vejo até, né? Você que é filósofo, talvez possa dar uma opinião sobre isso. Aquele mito de Adão e Eva, né? Da Bíblia, que diz assim: eles viviam na inocência, não sabiam distinguir o bem do mal e andavam nus, e para eles isso não tinha nenhum problema, né? Mas quando eles comeram daquela fruta, aquela fruta fez eles de repente perceber e distinguir bem e mal. E aí eles olharam, viram que estavam nus e ficaram com vergonha. E viram que tinham pecado, que tentaram se esconder de Deus. Quer dizer, e foram expulsos daquele paraíso da inocência. E o castigo deles era, com o suor do próprio rosto, ter ganhar o seu próprio pão, que ali eles recebiam na boquinha, né, sem saber de onde vinha e por quê. Então, eu acho que aquela expulsão do paraíso, para mim, foi uma necessidade evolutiva, humana, de ele agora vai se virar, aprendendo aí com o suor do próprio rosto, com o sofrimento, o que é o bem e o que é o mal, fazendo suas escolhas. Então, é expulsar do paraíso, enquanto os cachorrinhos ainda andam nus, são inocentes e não sabem o que é o bem e o que é o mal, vivem instintivamente, né? Se a gente não alimentar eles vão, aqui, pelo menos nos grandes centros urbanos, eles vão passar necessidade. Então, eu acho assim, esse mito de Adão e Eva tem um pouco a ver com isso. Ele pode não ser real, literalmente falando, mas no seu sentido, né, eu imagino que seja essa evolução do ser humano, a partir da própria esforço. Né? Exatamente. Em relação a esse mito, né, eu vejo assim, é claro que o ser humano está sempre buscando evolução, né? Então, essa passagem também. Então, essa necessidade ali deles, do sofrimento, digamos assim, foi necessário. Em toda a vida, né, o sofrimento é necessário. Então, cada um é que sabe, né, das suas necessidades, né? Às vezes, eu acho que também nesse mito aí não foi diferente, né? Então... Agora, falando sobre aquela questão das energias, né, que você viu como uma névoa, assim, nas plantas, na madeira, em tudo que tinha vida, né, com mais intensidade ou menos intensidade, no ser humano parecia que você via com mais intensidade exalando essa energia. O cachorrinho também, mas a planta já era menos, a madeira talvez era menos ainda, né? Isso, exatamente assim, nessas proporções. Onde tinha a maior concentração era na minha mãe,
e depois no cachorro, e depois nas plantas e nas coisas em geral. Porém, existia uma concentração maior na minha mãe. Eu não tinha ali no momento outra pessoa que eu pudesse fazer uma comparação, digamos assim, né? Então, era a cena que tinha, então, mas era assim, tinha, em algumas coisas, era menos quantidade, assim, de concentração, digamos assim.